Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo de uma função que é diferenciável, mas não é de classe 1. Só para deixar claro, esse exemplo já vem lá do cálculo 1, que eu já vou citar até qual é. É essa função aqui, x² seno de 1 sobre x quando x é diferente de zero e zero quando x igual a zero. Eu aconselho, vamos dizer, plotar o gráfico para ver como que fica, essencialmente, e desenhe essas duas parábolas, y igual a x² e y igual a menos x². Essencialmente a função, vou fazer aqui um gráfico rápido, a função ela fica, tem aqui duas parábolas, ela fica oscilando entre essas duas parábolas e vai diminuindo a amplitude, e o que acontece no zero, ela vai ter que tocar no zero, né, essa função, ela vai ter que ser contínua, e na verdade essa função ainda é derivável, você não perdeu ainda a capacidade de ter retas tangentes, mas é uma função, vamos dizer, problemática, né? E em que sentido que ela é problemática? Essa função aqui, ela possui derivadas, ou seja, é diferenciável, mas não é de classe 1. Então, como que a gente provaria que não é de classe 1? Temos que achar o f' de x para todo x diferente de zero, e quando acha, regra do produto com a regra da cadeia, do seno de 1 sobre x. Então, se a gente derivar, olha aqui, ó, a derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada do primeiro vezes o segundo, então vai ficar 2x vezes seno de 1 sobre x, mais, aí agora vai dar essa expressão aqui toda, mas que seria isso aqui, ó. O primeiro vezes a derivada do segundo. O primeiro vezes a derivada do segundo, quando a gente vai derivar essa expressão aqui, temos que usar uma regra da cadeia. E quando a gente usa a regra da cadeia, vai dar cosseno de 1 sobre x, vezes agora a derivada aqui dentro. Mas a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Então o que acontece é que isso aqui corta com isso e só sobrou o cosseno de 1 sobre x. Então, quando a gente olha essa expressão aqui toda, então primeiramente, esse limite aqui, quando a gente faz x tendendo a zero, a gente quer calcular agora esse limite. Então quando a gente faz o limite quando x tende a zero de f' de x, essa função aqui é limitada, essa função aqui vai para zero, teorema do confronto, sendo uma função limitada. A questão é que, então se isso aqui é zero, então esse limite aqui vai existir, se somente se esse limite do cosseno de 1 sobre x existe. Mas, bom, desenhe o gráfico, ela fica oscilando, quando x muito próximo de zero, oscilando entre menos 1 e 1, muito forte. É só ficar, olhar o gráfico mesmo, não tem muito o que fazer. Ou se vocês preferirem, faça 1 sobre x igual a u e usa mudança de variáveis. Então, quando x tende a zero pela direita, u tende a mais infinito, e quando x tende a zero pela esquerda, u tende a menos infinito. E quando você faz cosseno de u tendendo a mais infinito, ela fica oscilando entre menos 1 e 1, não tem assíntota horizontal. Tá? Então, enfim, o que eu estou querendo dizer é, esse limite aqui não existe. Por outro lado, se a gente tentar calcular o f' de zero na definição, ou seja, o limite quando x tende a zero de f de x menos zero sobre x, igual a essa expressão aqui toda, deixa eu tirar isso aqui, o que a gente faz, olha, novamente, vai ter o x ao quadrado seno de 1 sobre x, que vai dividir por x, então só corta isso aqui já direto, x vezes isso aqui, teorema do confronto de novo, isso aqui vai para zero, então se esse limite aqui existe e é igual a zero, porque o f' de zero é igual a zero. Então, olha só o que nós temos. F' de zero existe, então minha função é diferenciável por definição, mas ela não é de classe 1 porque o limite quando x tende a zero de f' de x não existe. Mas, professor, você não pediu uma função de duas variáveis? Como que você faz, então, baseado nesse exemplo? Vamos dizer, tem duas maneiras de fazer. Uma, vamos dizer, o jeito mais rápido, mais simples, e o outro que o livro, não sei porquê, gostam de fazer complicado. Mas os livros, né? Muitos livros que eu já li. Então, qual é o exemplo simples? Essencialmente, o que eu faço é pegar essa mesma função e declarar que tem duas variáveis. Acabou? Essa função. O que eu estou querendo dizer para vocês agora, como uma função de duas variáveis, essa função é diferenciável e não é de classe 1. Por quê? Bom, primeiro porque, olha aqui, del f del x, ela
existe, mas não é contínua em... Agora que a única coisa que eu faço é botar um 0y. Faço o y variar. Ela vai ter o mesmo problema. Eu criei um cilindro igual. O gráfico que acontece nisso a gente vai imitando aqui toda. E o segundo é a questão aqui del f del y. Del f del x no ponto 0, 0 é igual a 0. Del f del y no ponto 0, 0 também é igual a 0. Na verdade, del f del y é constante igual a 0. Essa função não depende de y. E quando eu quiser fazer, digamos, o limitão, ela não se torna tão problema. H e K tendendo a 0, 0, tanto faz. Vou fazer no 0, 0. Esse aqui vale para todo 0y. Mas quando a gente vai fazer esse limitão aqui todo, olha, vai aparecer f de xy qualquer, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, menos o f de 0, 0, menos del f del x, menos del f del y, todo mundo zero, dividido por essa norma aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa função já é bem conhecida, ela vai para zero. O que acontece é que essa função seno continua limitada e essa expressão aqui toda, ela vai para zero, a gente já conhece. Tá? Então, pelo teorema do confronto, limitada vezes o que vai para zero é zero. Quem não gosta é só botar x dividido por raiz quadrada de x2 mais y2 já é limitada. Mesmo argumento de sempre. Então, essa função aqui toda é zero. Então, essa função é diferenciável em 0, 0, mas não é contínua em 0. Del f del x não é contínua em 0, 0. Então, não é de classe 1. Então, só para falar qual é o exemplo que o livro gosta de fazer, essencialmente, o que ele faz é trocar o x por r, em que a gente usa a coordenada polar e roda isso aqui tudo. Então, quando a gente roda, a função, eu só vou escrever aqui, mas vai ser f de xy igual a r ao quadrado vezes seno de 1 sobre r. Isso aqui a gente já fez, o que significa rodar uma figura, é só trocar. Se o r é diferente de 0, e 0 se r é igual a 0. Em que o r é igual a raiz de x2 mais y2. Muito livro gosta de usar esse exemplo. Vai dizer que apareceu o x e o y e mostrar que mostrar que é alguma coisa intrínseca de duas variáveis. Não é não, é a mesma função, só que uma hora ou eu faço como cilindro ou eu rotaciono. Rotacionou, coordenada polar, e uso isso aqui, x2 mais y2, vezes seno de 1 sobre raiz de x2 mais y2, se x e y é diferente de 0, 0, e 0 se x e y é igual a 0, 0. Tá, essa função aqui, só para escrever, é diferenciável. Em 0, 0, mas não é de classe 1. Exige um pouco de conta, mas é exatamente a mesma ideia que está no outro lado, só vai escrever mais. Mas são essencialmente dois exemplos, adaptações disso, troca seno por cosseno, pode botar um r ao cubo, 1 sobre r ao quadrado, ajeitar esses termos aqui para ver como que funciona. Mas, basicamente, exemplos são desse estilo aqui. E é isso que eu queria falar para vocês.